Olá, estamos em mais um vídeo feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e por intermédio da Escola Paulista de Contas Públicas para apresentar um pouco mais de nossa missão de fiscalizar, orientar e divulgar o trabalho de auditoria de resultados que busca apresentar à sociedade o resultado do uso dos recursos públicos, desmistificando todo esse trabalho técnico. Nossa missão é aproximar a sociedade e reconhecer que a Constituição nos deu essa competência de controle externo, mas você pode exercer o controle social junto conosco. E para isso é que temos produzido esses vídeos. É para isso que convidamos você a estar conosco, a divulgar ao seu vizinho, ao seu ambiente de trabalho, para que assista a todos esses vídeos que vimos produzidos. Pequenas matérias, mas com grandiosidade para que você conheça e nos ajude realmente a controlar, a conhecer, a saber que o trabalho técnico pode ter grande importância no momento em que você reconhece, chega ao portal do tribunal, por exemplo, e sabe os números do seu município, reconhece o resultado dos nossos relatórios e pode, com isso, ajudar a controlar como está a administração pública. Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato conosco, conhecendo o Portal do Cidadão, conhecendo também todas as outras matérias que a gente vem divulgando aqui. Hoje, nós vamos especialmente falar da transparência. Claro, nós queremos transparência em toda a nossa vida. E se queremos transparência em toda a nossa vida, por que não querer transparência na administração pública? É tão importante todos os dinheiros que recolhemos nos impostos e para isso nós trouxemos e temos a companhia hoje de um diretor técnico de divisão, Dr. Paulo Massaro Exugi Sugiura. Cumprimento, Paulo, e agradeço sua disponibilidade de estar conosco. O Paulo vai falar da transparência na administração pública, da gestão dessas informações, da melhor forma que a administração pode colocar à disposição de toda a sociedade este material que é muito importante que nós todos tenhamos acesso. Muito bem, para que a gente possa conhecer, sabemos até que desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já uma adolescente, não é, Paulo, com 15 anos, este marco regulatório está conosco, mas reforçado em 2009 com a Lei de Transparência, salvo engano, Lei 131, e a Lei de Acesso à Informação em 2011, enfim, um grande número de leis reforçando que as administrações deixem disponíveis cada vez mais o que estão fazendo, os dinheiros que estão arrecadando. Por isso, eu gostaria muito que você pudesse nos trazer, para que pudéssemos informar cada vez mais a todos, o conceito desses temas de transparência, de gestão. O que você pode nos falar sobre esses temas e como eles estão colocados de forma indicativa para as administrações? Silvana, eu agradeço muito, me sinto honrado em participar desse momento que eu acredito, sinto, né, e tenho a plena convicção que é um momento histórico dentro do tribunal. Nós passamos dentro do tribunal já nessa atividade de orientação, já de uma certa data, mas precisamente já estamos alcançando a marca de 2 décadas nessa atividade de orientação, no qual eu tenho a plena satisfação e a felicidade de participar direta e indiretamente desse momento do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas que abraçou essa causa de orientação, de capacitação aos administradores, aos agentes públicos, aos servidores municipais, e que vem fazendo já de uma certa data e agora reforçado com a sua frente por você, Silvana. Eu também tenho que, sim, parabenizá-la. Eu sinto, sim, bastante honrado estar diante da sua presença e agradecer a presidência desta casa que tem feito, juntamente com a sua frente, com competência, galhardia e responsabilidade. E quando falamos em transparência, nós temos que lembrar que transparência é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que uma moda de transparência. Transparência, quando se fala, está intimamente ligada à ideia do valor democrático que
está na Constituição, que fala assim, exatamente assim: o poder pertence ao povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos pelo voto direto. Então, trazendo essa ideia que o poder pertence ao povo, né, que é dada esse poder, essa confiança é depositada no agente público, seja ele o agente político, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da República, enfim, todo aquele agente público que trabalha para a sociedade. E o dever de um mandatário é o seguinte: é devolver essa confiança depositada por meio da prestação de contas. E nesse conceito entra a transparência pública. Não só esse conceito de transparência permeia a administração, mas toda a sociedade, seja no meio privado, seja em todos os meios, principalmente com os particulares que trabalham também com recursos públicos. E levando também, se temos assim, a ideia de transparência como a saída dessas informações, como mostrar a confiança que foi depositada pelo eleitor por ocasião das urnas, nas eleições, nós temos como tratar também a eficiência dessas informações, ou seja, como é que eu consigo soltar, liberar, gerir essas informações por meio da gestão das informações? Se nós temos a saída das informações por meio dos processos de transparência, nós temos a gestão da informação, ou seja, adotar processos, mecanismos eficientes de produção dessas informações. Ou seja, estamos falando da gestão documental, da adoção de processos eletrônicos, do trabalho de reorganizar essas informações de tal modo que, ao mesmo tempo que se produzem essas informações, a consequência é de liberar, de soltar essas informações, facilitando para que a transparência pública, para que a sociedade obtenha essas informações de modo rápido. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de como gerenciar essas informações, de como transformar essas informações em conhecimento. E, óbvio, conhecimento que possam dar resultados. Quais os resultados obtidos com essas informações e qual o benefício trazido para a sociedade. É nesse conceito que se relaciona tanto a transparência como também a gestão das informações. Muito bem, Paulo. A gente fica bastante curioso com tudo isso. Eu te pergunto, existem obrigações para a administração pública e existem obrigações também para os particulares? E se existem obrigações para os particulares, existem prazos para um e outro? Existem documentos que são específicos para um e outro? E eu vou por partes, porque eu vou ter bastante dúvidas em relação a isso e eu vou perguntar aos poucos para você. Sim, Silvana, existe obrigações para a administração pública. Essas obrigações elas foram previstas na própria Constituição. Quando se fala nos princípios da administração pública, nós temos ali o princípio da publicidade. Isso, mas vamos no passado ainda fazer uma digressão histórica. A Lei 4.320, a Lei da Contabilidade Pública de 1964, já previa mecanismos específicos de transparência, quando se falava em elaboração dos anexos da Lei Orçamentária, da LDO, do PPA. Isso são o quê? São instrumentos de transparência, né? E bem assim, vamos trazendo um passado mais recente, de 15 anos, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o marco da responsabilidade fiscal. Eu me recordo que, há 10 anos atrás, escrevi uma matéria, escrevi um balanço geral dos 10 anos da Lei de Responsabilidade e, naquela ocasião, eu busquei finalizar com a seguinte reflexão: se passamos uma década de uma década de responsabilidade fiscal, a outra década seria marcada pela qualidade, e agora eu posso afirmar pela qualidade e pela transparência da gestão e dos atos da administração pública. Não bastasse isso em 2000 com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, nós tivemos recentemente a Lei de Transparência Fiscal, a Lei 131 de 2009, que ampliou os requisitos,
as seções de transparência da Lei de Responsabilidade, trazendo algumas substanciais modificações. Trouxe a ideia de tempo real das disponibilização das informações, que no decreto regulamentador classificou como o dia útil imediatamente anterior, e ampliou também os conteúdos de transparência. A Lei Complementar 131, a Lei de Transparência, ela determina que não só receitas, despesas, convênios, licitações e contratos também estejam disponibilizados nos portais eletrônicos, ou seja, nos portais de transparência ou nos portais do cidadão, enfim, qualquer que seja a denominação, mas que seja pelo meio eletrônico, pelo meio da internet. E agora, recentemente, nós tivemos a Lei de Acesso a Informações, a Lei 12.527, que veio a consolidar o sistema de transparência pública. Nesse contexto, a Lei de Acesso às Informações praticamente trouxe a transparência como regra e o sigilo como exceções. Reafirmou, além daqueles conteúdos que estavam já na Lei de Transparência Fiscal, a Lei 131 de 2009, trouxe mais conteúdos específicos, tais como os resultados dos programas, projetos e ações governamentais, para fazer com que os resultados desses programas governamentais também sejam colocados, postos à disposição da sociedade. E, mais recentemente, nós tivemos o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019, que também ampliou o conteúdo de informações daquelas entidades privadas que utilizam recursos públicos para serem colocados também à disposição da sociedade. Essas informações, além, né, de serem colocadas à disposição por iniciativa da administração, a lei determinou que se colocasse informações mínimas aos quais a doutrina, os técnicos denominam de transparência ativa, também trouxe um tratamento para aquelas informações que não estivessem disponibilizadas nos portais de acesso na internet, também criou também o direito de acesso por meio da transparência passiva, mais especificamente com os serviços de informação ao cidadão, os chamados SICs, estabelecendo uma regra, um tempo, ou seja, estabeleceu que até o prazo de 20 dias, aquela informação que não estiver disponibilizada nos portais, na forma de transparência ativa, também devem ser respondidas à sociedade. E deu um prazo adicional de mais 10 dias, ou seja, até 30 dias, aquilo que o cidadão não conseguir encontrar e que te satisfaça, poderá ser demandado por meio do serviço de informação ao cidadão, que é um serviço obrigatório de todo o órgão público instituir o serviço de informação ao cidadão. Muito bem, Paulo. E agora vamos nós aqui com o nosso compromisso. Veja só, você explicitou toda a legislação existente, toda a evolução dessas leis. A gente sabe que nas casas legislativas há toda uma preocupação de que haja normativos exigindo que esse regramento seja cumprido, mas vamos ver como está a situação na prática, não é? O que você me diria se estados, municípios, como está a situação na ponta? Eles estão diante de dessas leis, decretos que exigem a transparência. O que você me diria do resultado das fiscalizações, nossas equipes que vão em todos os rincões aí do estado? Eles estão cumprindo? Como está a situação desses portais? Contém as informações exigidas? Qual é a qualidade das informações? O que a gente pode contar para o pessoal que nos assiste? Qual é a condição de informações que a gente encontra hoje em dia? Vamos fazer por partes. No que se refere ao governo do Estado, mais precisamente à administração direta, não temos muito assim do que reclamar. Atende satisfatoriamente a ponto de ser até premiado, né, classificado como nos órgãos do Estado como o primeiro portal que atende os requisitos de transparência, tanto da Lei de Acesso como também da Lei Complementar 131 de 2009. Né? Agora,
partindo para os municípios, né? Em termos de instituir portal, existe. Os portais estão instituídos, embora com algumas pequenas falhas ainda. E também as informações estão dispostas ali também. Mas a lei de acesso a informações não trata somente de se criar um portal e divulgar as informações. Também fala também do formato, da linguagem e de algumas regras de acessibilidade e de disponibilidade dessas informações, quais sejam. Eu poderia dar um exemplo aqui, numa linguagem técnica, quando falamos em receitas e despesas, né, que é um dos conteúdos principais ali na lei de transparência fiscal. Quando falamos de receita e despesas, nós estamos falando de um conceito denominado dotação orçamentária. Veja bem, se eu falar dotação orçamentária... Que bicho é esse, não é? Exatamente. Você vai entender, Silvana. Claro. Pelos seus longos anos de experiência na prática. O contador da prefeitura também vai entender também, mas agora estamos falando em transparência para a sociedade. Dotação orçamentária. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dissecar, vamos assim, tentar falar num linguajar mais fácil que seja a dotação orçamentária. Se eu falasse, dotação orçamentária é um conjunto de uma classificação institucional, funcional, programática e elemento e classificação econômica, eu já respondo que também não entenderia. Complicou mais ainda. Mas se eu falo que dotação orçamentária, que é esse conjunto de classificação institucional, funcional, programática e classificação econômica, se eu falar que nada mais é do que como esses recursos, como essas despesas serão gastas, eu poderia dar o exemplo. A classificação institucional significa quem vai fazer, qual o órgão que vai fazer, qual o departamento, qual a secretaria de governo daquele município, daquela prefeitura vai ser o responsável por essa despesa. Estamos falando de classificação institucional. Por exemplo, a Secretaria da Educação. Perfeitamente. A Secretaria de Educação, por meio do seu Departamento Municipal de Educação ou por meio do seu Departamento Municipal de Alimentação Escolar, vai ser o responsável por aquela despesa. Estou falando de classificação institucional. Melhorou um pouco, né? Melhorou. Vamos mais além. Classificação funcional programática significa que determinada função de governo vai ser o responsável, vai ser a função onerada, vai ser por aquele recurso. Ou seja, nós temos aí a função educação e uma subfunção chamada educação infantil, educação básica ou educação fundamental. É onde serão organizados esses gastos. Aí começou a ficar mais transparente. Eu vejo que a Secretaria Municipal de Educação, por meio do seu Departamento Municipal de Educação, vai ser responsável por esse gasto, que vai ser alocado na educação, na educação infantil ou na educação básica. Eu estou falando assim, quem vai fazer o gasto, onde será realizado o gasto, e agora, né, eu vou falar como será realizado o gasto quando eu falo em classificação programática. É quando eu falo que aqueles recursos serão gastos em determinado programa de governo. Programa esse que pode ter advindo aí de uma audiência pública, de uma audiência do orçamento participativo, que, por sua vez, ela é materializado dentro de um programa governamental para atender determinada necessidade, diminuir determinado problema. Construção de uma escola. Perfeitamente. Nós estamos falando aí de um programa governamental, ou seja, dentro de uma funcional programática. Aí nós vamos colocar metas, quantas escolas serão feitas, né, em quanto tempo pode ser feito. Construção de uma biblioteca. Perfeitamente. Aí estamos aquisição de livros. Exato. Aí estamos começando a dissecar e conseguir dialogar com a sociedade. E vamos mais além, né? Quando se fala em classificação econômica, é o último componente da dotação orçamentária. Significa falar o seguinte, que como será gasto? Será gasto comprando um equipamento, construindo uma escola, gastando em investimento, comprando material de consumo, comprando a merenda escolar. Aí nós temos um conjunto aí que se chama dotação orçamentária. Mas esse é o desafio de se colocar à sociedade as informações nesse linguajar mais fácil, mais acessível, porque estamos falando, sim, em transparência pública não voltada para dentro, para a administração pública, no linguajar técnico. Estamos falando
de transparência pública dirigida ao principal cliente, que é a sociedade, que é o contribuinte. Então, tem que ser nesse linguajar muito acessível, de tal forma que também não basta assim, falar fácil, Silvana. Tem que também, a informação tem que estar disponibilizada para vários segmentos, ou seja, um economista, por exemplo, como consegue trabalhar com essas informações? Se a informação estiver num formato, vamos falar, que a gente vê muito, a gente tem visto muito nos portais, a informação em PDF, embora seja de um formato aberto, é um formato que não é acessível, não atende os requisitos de disponibilidade que a lei de acesso fala, não atende os requisitos de aproveitabilidade, ou seja, tem que ser um formato aberto, ou seja, um formato CSV, um formato TXT, enfim, formatos que sejam aproveitáveis e possam ser trabalhados sob a forma de dados, informações e, consequentemente, que essas informações se transformem em conhecimento. É esse que é o desafio, que é uma regra que a própria lei de acesso coloca como requisito nos portais de transparência, que a informação tem que ser estruturada, aproveitável e acessível. Isso nos municípios, nós vemos assim que ainda há um patamar ainda a ser alcançado. Mas transparência pública é um processo, né? A lei foi instituída em 2011, com obrigatoriedade em 2012 e, mais recentemente, em 2014. Ou seja, em 2015, todos são obrigados a colocar as informações em tempo real, num dia útil imediatamente anterior, com informações de um dia útil imediatamente anterior, mas também nesse formato, nesse linguajar cidadão, acessível, e também que os dados sejam estruturados, organizados, de forma que possam ser aproveitados, tornando-os em fonte de conhecimento, não só para pesquisadores, mas também para o uso do próprio controle social também. Claro, claro. E neste caso, Paulo, como que o tribunal, de que forma o tribunal atua, como ele fala e pode ajudar a cumprir esse quesito transparência em sua atuação? O Tribunal de Contas não poderia ser diferente. O Tribunal de Contas, como órgão, né, de controle externo, tem a obrigação constitucional de verificar o cumprimento da legalidade. Isso não podia ser diferente. Mas o tribunal já, antes de fazer cumprir, antes de verificar o cumprimento, atua proativamente no campo da orientação. O ano passado mesmo, o ano passado e o ano retrasado, esses conceitos, esses institutos de transparência fizeram parte dos temas que foram abordados no ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais, alertando para essa necessidade de se instituir os portais, de se falar, né, num linguajar claro, acessível e principalmente dos requisitos que a lei de acesso determina, de acessibilidade, de primariedade, de integridade da informação, enfim. Né, nesse processo educativo, já vem, como sempre já faz assim, há quase 2 décadas, já vem orientando. E mais precisamente no campo da nossa missão de controle externo, da nossa obrigação, desde as contas de 2012, o item de transparência fiscal e agora o item também de lei de acesso às informações, fazem parte do rol de verificações do relatório de fiscalização nas contas anuais apresentada por todas as entidades, não só as entidades da área municipal, mas também as entidades da área estadual. Muito bem. Quando eu vou chegando perto do final do vídeo, já antes de encerrar, eu costumo arrumar o compromisso da pessoa para vir outras vezes aqui. Então, já quero deixar um pedido para que eu tenha você em outras oportunidades, agradecendo já de antemão por tê-lo nessa vez conosco. E por isso, querido, quero deixar um pedido a você. Quais são as dicas? Quais são as boas práticas que a gente pode, nessa oportunidade, deixar registrado para a administração que queira ter a sua gestão cada vez mais transparente, utilizando essa importante ferramenta de estar plugado no mundo, de ter a sociedade como sua parceira para mostrar a sua administração sem qualquer risco, colocando à disposição de todos seus números, o que faz, como faz, em tempo real, como está administrando
administrando, suas dificuldades, porque se nós sabemos o quanto é difícil administrar nossas próprias vidas, administrar nosso pequeno universo, imaginem como vamos pretender que seja fácil administrar qualquer tipo de orçamento que vá para além de uma família. Tem muitas dificuldades administrar a menor cidade, uma grande cidade, uma metrópole. Num estado como o nosso, um país como o nosso, todos temos dificuldades, todos estamos querendo acertar. Então, ser transparente é muito importante. Quais são as dicas que você, como estudioso da matéria, como tendo experiência no controle externo há tantos anos aqui no tribunal, tendo ajudado a construir um sistema de auditoria eletrônica tão grande como o que temos aqui, tão grandioso, quais são realmente as melhores práticas que você recomendaria para que a gente possa perenizar nesse vídeo? Primeiramente, assumir que a transparência é um valor democrático. E muito mais que um valor democrático, é um compromisso do agente público para com a sua consciência. Esse é o primeiro. Para aqueles que não instituíram os portais, que o façam imediatamente. E para aqueles que instituíram os portais e não estão com as suas informações de acordo com a legislação, não estão colocando as suas informações em tempo real ou no formato que é exigido pela legislação, que também o façam imediatamente, né? E também que assumam também, né, que verifiquem, sob um aspecto inclusive de eficiência, que verifiquem seus métodos de trabalho, seus processos de trabalho, ou seja, o seu processo de gestão das informações, porque é a partir daí que a transparência pública vai se tornar mais ou menos eficiente, ou seja, não adianta trabalhar com as informações no método arcaico, antigo, ou seja, baseado em meio manual, sendo que o atual cenário é que tudo se faça de forma tecnológica, e o cenário dos órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas, o Tesouro, os órgãos de fiscalização, todos eles já assinaram de uma certa data que a troca de informações se dará por meio eletrônico. Então, este é um fator motivador para que as administrações também revejam seus métodos e seus processos de trabalho na gestão das informações. E com isso, eu tenho convicção, eu acredito que num futuro bastante próximo estaremos consolidando um princípio ético dentro das organizações, né? Para que em determinadas situações como a nossa, que estamos passando neste momento, que a transparência seja uma regra e jamais uma exceção, para que a sociedade recupere a credibilidade que deposita nas administrações públicas, porque nós somos responsáveis por produzir informações, por demonstrar, por devolver a confiança que foi depositada pela sociedade em nós. Nós temos mais do que uma obrigação, é um dever, é um compromisso com a nossa consciência. É isso que eu desejo. Paulo, muito obrigada por estar conosco, e a você também que nos acompanhou até aqui, obrigada. Você também trabalha conosco em benefício da sociedade. Até a próxima oportunidade. A Escola Paulista de Contas Públicas e o Tribunal de Contas agradece a honra da sua companhia. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.